Lá. Boa noite para quem está aqui nesse encontro, que é uma mentoria especial para quem participou das 21 semanas comigo. Não foi fácil, né? Teve dia das pessoas falar, pede para sair, por favor, que eu não aguento mais. E eu também, né? Tive vários desafios, várias terças-feiras, mas foi um desafio pessoal. Então, já pega isso como aprendizado, coloca na sua semana momentos que te desafiem a fazer alguma coisa que você não faz normalmente, porque por um tempo limitado, mas para que você possa se desenvolver, porque a gente sempre aprende uma coisa nova, tá? Então, foi muito legal. E, em paralelo a isso, eu não imaginava também que, como era um desafio pessoal, eu ia fazer se tivesse uma pessoa no grupo, 10 pessoas no grupo, 100 pessoas no grupo, para mim seria independente, porque eu não fiz para criar o grupo, eu fiz esse desafio para dividir um conhecimento com quem se interessasse, a quem interessar. E, de repente, formou, assim, uma amizade, né? Porque as pessoas me mandavam mensagem dizendo, eu fico esperando você chegar na terça-feira, né? Eu fico esperando essa mensagem. Quando eu estava fora do fuso horário, as pessoas falavam, não vai ter áudio hoje. Porque lá, eu estava em Los Angeles, chegou alguns dias, deram 5 horas de diferença e depois passou para 4 horas de diferença. Então, o horário da manhã, né, daqui do Brasil, eu ainda estava dormindo. Mas foi muito legal esse desafio para que eu pudesse me desenvolver e me aproximar de cada um de vocês. Então, de antemão, eu agradeço, né, essa proximidade, essa confiança e tudo mais. O encontro de hoje, né, é porque nós vamos falar sobre um tema que na verdade, eu já fiz vários conteúdos, ele é baseado nos 6 passos do e-book do Casal Coach, mas no caminho da voz interior, muitas pessoas perceberam que essa voz, ela vem de algum lugar, ela não vem do além. A voz que está dentro da gente, ela aparece de algum lugar. E de onde é esse lugar, né? Então, eu vou falar um pouco, que nós já falamos, na verdade, no grupo, do que alimenta essa voz interior, que são as nossas emoções, que de alguma forma também, elas, vamos dizer assim, elas estão lá porque nós demos significado a algo que aconteceu na nossa vida, relacionando aquilo a uma emoção. E normalmente o que nos faz sofrer, essa emoção é uma emoção que causa dor, né? Se faz você sofrer, tá doendo. Uma emoção, por exemplo, a emoção alegria. A gente tem várias situações, momentos na vida que quando a gente lembra, a gente fala, ai, que delícia, queria que tivesse de novo. Agora, existem situações que te remetem a um momento de dor. Então, é importante que você entenda que é o significado que foi dado que te leva para algum momento bem antes que te fez a dor. E aí essa voz, ela existe para amenizar essa dor, né? Então, ela existe para que você possa, vamos dizer assim, se convencer de que aquilo, às vezes, ou não é aquilo, ou é alguma situação que está te incomodando, você acha que é por causa do meu trabalho, é por causa do meu peso, é por conta do meu saldo bancário. São as situações externas que alimentam a voz, mas, na verdade, não é. São fatores internos. E aí, o que eu não abordei tanto no grupo, que eu vou trazer como bônus hoje, são os 3 maiores bloqueios mentais que impedem a gente de ter a vida que nós sempre sonhamos. Então, quais são esses bloqueios que vêm te impedindo de você alcançar aquilo que você quer? Então, essa sessão ela vai ser baseada no e-book, né?
que são os 6 passos. Se você não baixou o e-book ainda, fique tranquilo, você só precisa preencher o formulário, porque todas as pessoas que estão lá no formulário, eu vou enviar o e-mail com o link do e-book. Então, fica de olho. E já deixa cadastrado lá no seu e-mail o e-mail que eu enviei essa sessão, que é o coach@evelizsoares.com.br, para ele não ir para a caixa do spam, senão você acaba não conseguindo receber. Então, essa sessão hoje, né, é um lugar assim muito bom para quem está querendo há algum tempo já resolver questões conjugais, pessoas que estão com dificuldade muitas vezes de dormir, né, tem medo de um monte de coisa porque não sabe se vai conseguir pagar as contas no final do mês, está muito insatisfeita com a sua forma física, né? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, sobre esses pontos que estão presentes na nossa vida há algum tempo e a gente está tentando resolver, né? Pessoas que estão precisando de ajuda com o quê? Essa pergunta foi uma pergunta, todo mundo que tem filho, que escreveu no formulário, falou alguma coisa relacionada a isso. Ajuda para entender a cabeça dos nossos filhos e melhorar o relacionamento com os jovens e o impacto disso na família, porque desestrutura muito o núcleo familiar, são muitas brigas. Também pessoas que estão, principalmente mulheres, que não se sentem tão valorizadas, se sentem... esses são os sentimentos mais presentes quando essa voz que a gente tem interna está muito alta, diminuindo a gente, né? A gente começa a se sentir inútil, a gente começa a achar que a gente não serve para nada, às vezes a gente até fala isso para a família, não serve para nada mesmo, porque eu vou sumir, né? Quem já falou isso alguma vez na vida? Eu falo, gente, eu falo isso, não é porque eu ouvi isso, tá? Eu fiz isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a minha história. Nunca consegue realizar os planos que faz, né? E isso é muito comum, independente de que estágio você esteja da sua vida. Eu estou com a minha cadernetinha nova, que eu estou anotando aqui algumas coisas que eu vou resolver nas próximas semanas, entendeu? Porque a gente faz plano, a gente organiza tudo, aí acontece isso, acontece aquilo, você prioriza aqui, prioriza ali, prioriza não sei o quê, e aquelas mesmas coisas sempre ficam nos mesmos lugares, a gente não faz. E as minhas mesmas coisas chama academia. É uma coisa de louco. Tudo acontece no dia, e não é falta de tempo, não é falta de nada, nem de vergonha na cara, porque essa eu já tenho faz tempo. É alguma coisa que está internamente, ou eu não estou conseguindo ainda ter a atitude que deve ter, eu não sei o que é, porque eu também tenho o direito de não ter clareza em algumas coisas, todos nós temos, mas eu tô, de novo, eu não desisto nunca, nunca desista. Anota de novo, planeja de novo, começa de novo, nem que eu tiver com 70 anos, eu vou estar aquela senhorinha lá, mas eu vou estar lá na academia, eu vou dar um jeito de resolver na minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou morrer sem ter resolvido. Duas coisas, a Diana está aqui, no meu curso de inglês, a Diana está aqui. A Diana é a minha anja, né? Ela que deixa minhas unhas lindas, só que elas estão feias porque eu estou longe dela no momento, né? Eu moro a 700 quilômetros da cidade de Jundiaí. Mas no meu curso de inglês me perguntaram o que é que eu queria, o meu propósito, antes de morrer, algo que eu ia aprender, uma coisa nova que eu ia aprender. E como eu fiquei esse tempo nos Estados Unidos, nós brasileiros, aqui a gente tem muitas facilidades. Por quê? Você vai no cabeleireiro, é muito fácil, a manicure, você sempre tem esses serviços, depilação, né? Essa parte dos cuidados pessoais, nós temos acesso muito fácil. No exterior não é assim. E aí,
eu não sei fazer, porque como você nunca faz, você não sabe fazer a unha. As minhas coisas de manicure, inclusive, elas são assim, elas não são adequadas para fazer a unha. O som tá bom para vocês? Tá? Tá, baixou só para Kátia. Dá uma olhada no seu computador, Kátia. Aí, o que acontece? Elas perguntaram o que é que eu queria aprender antes de morrer. Assim, um novo aprendizado. Eu falei que antes de morrer, eu ia aprender a fazer unha. Porque a minha própria unha, né? Porque eu tinha passado uma tarde inteirinha para fazer a minha mão e tinha ficado ruim, mas pensa que é ruim que não dava nem para eu olhar, não dava para mostrar a mão, porque picotei tudo, pintei para fora, enfim, não nasci para essa área, mas se eu pretendo, vamos dizer assim, estar mais tempo estudando em outros ambientes, em situações das quais eu não vou ter acesso a essa rotina, eu vou ter que desenvolver essa habilidade. E diminuir o tempo, né? Porque meio dia para fazer uma mão e ela ficar feia é demais, né? Então o pessoal riu muito, mas é uma coisa besta, mas a gente vai observando e vendo coisas que a gente não sabe fazer e independente do tempo que você tem de desenvolvimento pessoal, independente do quanto você já estudou na sua vida, de quantos currículos você tenha, de quantos anos você tenha, não importa. Importa que você vai sempre ter alguma coisa que você não sabe. E não tem problema, se divirta com isso, tá? Nós aqui, nossa cultura não, vamos assim, valoriza o erro e o não saber. As pessoas, quando você não sabe, as pessoas têm vergonha de falar que não sabe uma coisa, né? Então, não sinta-se menor ou menos ou incapaz, qualquer sentimento que possa estar presente quando você se depara, por exemplo, com áudio. Tem pessoas que me acompanham já há algum tempo, que até me mandaram e falaram, nossa, eu ouço você falando hoje, lembro lá de trás, que diferença. Porque até quando eu não fazia tão bem quanto eu faço, eu fazia mesmo assim. O único jeito de aprender é fazendo. Então, vamos lá. E esse é o sentimento. Então, se você se sente inútil, diminuído, não consegue terminar o que você faz, não se sente amada o suficiente, não se sente boa o suficiente, merecedora o suficiente. Então, essa aula hoje é para você. Se tiver alguém aqui que já está no top, assim, fala, nossa, eu estou bem. Assim, coloca aqui nos comentários para a gente poder pedir seu depoimento, né? Porque eu ainda me incluo em alguns itens dessa lista. Então, apesar de eu estar dividindo com você o conhecimento, não quer dizer que eu esteja no topo da cadeia alimentar. Quer dizer somente que eu passei por alguns processos, que eu aprendi um método que resolve qualquer tipo de problema. Aí, quando você se depara com a situação, hoje eu resolvo mais fácil. A diferença é essa. Antes eu levava que nem fazer a mão. Meio dia para fazer a mão e ficar ruim. Quando eu não tinha habilidades para resolver as coisas, de um problema eu fazia dois, né? Então eu vou pedir para você que está aqui, se chegou agora, coloca aqui no chat o seu nome e a cidade que você está. Desliga todas as suas distrações, né? Celulares e tudo mais. Pega papel e caneta. Cuide-se, né, para que você tenha um ambiente tranquilo para poder aproveitar ao máximo. Eu vou levar mais ou menos uns 30 minutos para a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo. Depois tem o pessoal que entrou no grupo Entenda o DPF, né? Entenda o de dentro para fora. E aí, depois, quem quiser ficar um pouquinho, depois que a gente terminar, eu vou falar um pouquinho sobre o de dentro para fora e vou abrir também para perguntas, tá? Para vocês saberem um pouco sobre mim, muitas pessoas eu já falei algumas coisas no nosso áudio, né? Mas eu vou repassar aqui para que você talvez até mesmo se inspire para você ver que
é uma trajetória, todos nós temos um caminho, né? E o meu caminho, eu comecei minha vida trabalhando com 14 anos, aí eu fui fazer faculdade depois que eu casei, eu comecei minha vida tudo ao contrário. Então, eu comecei com 14 anos a estudar, a trabalhar. Quando eu tinha 17 anos, eu fui morar junto com meu marido. Quando eu estava com 19 anos, eu fui fazer minha primeira faculdade, que foi administração de empresas. Quando eu estava no meio da faculdade, foi quando eu engravidei. Aí, depois que eu terminei, eu tive filho, depois eu terminei a faculdade. Foi tudo ao contrário. Né? E esse relacionamento passou por uma segunda fase, que foi toda uma administração de conflitos, né? Nós levamos ali uns 18 anos para, vamos dizer assim, pegar uma coisa que já não era tão boa, porque nós éramos imaturos, e a gente conseguiu piorar. Então, quando nós chegamos com 18 anos que a gente estava junto, nós estávamos com uma dívida financeira enorme, eu emocionalmente instável, depressão, síndrome do pânico, gritando, xingando, jogando o que eu tinha na mão, com a minha pior versão que eu podia ter construído. Eu nem era assim antes, mas eu criei essa versão. O meu marido, ele tinha engordado 20 quilos, ele estava um fio desencapado, totalmente estressado, antissocial, não queria receber ninguém em casa, era uma loucura. E meu filho era o quê? Os moldes dos pais. Ele era ansioso, super agitado, comia as mãos, e a gente vivendo um cenário muito delicado. E aí foi nesse momento de ruptura que eu criei uma placa na minha vida. Eu escrevi assim num papel de sulfite, basta. Em 2008, que aquilo não ia mais viver, não ia mais ser daquele jeito, eu não tinha nascido para viver daquele jeito, eu criei uma aversão àquela situação que eu vivia. E eu estava disposta, sei lá, a qualquer coisa para mudar aquilo, abrir mão de casamento, mudar de casa, viver sem dinheiro. O que precisasse fazer, eu estava disposta, porque eu criei uma aversão a não a pobreza em si, a falta de dinheiro, mas faltava ali dignidade, acabou o respeito, acabou tudo na minha casa, né? E eu nunca fui assim, não aprendi a ser assim, a minha família não é assim, a família do meu marido não é assim, né? Eu falei, nós fizemos alguma coisa no meio disso, nós vamos ter que sair disso. E aí, nesse momento, foi quando eu comecei o desenvolvimento pessoal. O primeiro curso que eu fiz, por isso que o pessoal lá no grupo acabou falando do você, 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 porque foi o primeiro curso que eu fiz no meio desse inferno todo. Foi em 2009, na verdade. Foi o primeiro curso que um amigo meu de muitos anos, ele falava para mim, ele ficou 2 anos falando, faz esse curso que é bom, faz esse curso. E eu, não, imagina, já chega de curso. Falei, não me enche a cabeça. Falei, eu quero resolver um problema, você vai mandar fazer curso. E eu não queria fazer curso, até que eu falei, vou fazer o curso. Então, eu fui fazer o você, e foi ali que quebrou a primeira casca, que era a casca da prepotência, a casca da arrogância, a casca de achar que eu ia sair daquilo sozinha. Né? Então, eu vi que realmente eu estava num buraco muito mais fundo do que eu achava que eu estivesse, e eu ia ter que fazer alguma coisa para mudar. E aí que eu comecei uma nova faculdade, fui fazer pedagogia, aí fui empreender na área do bem-estar, comecei a me conectar com pessoas que cuidavam da saúde, meu marido emagreceu, eu comecei a melhorar energia, disposição, comecei a praticar, voltar para praticar o balé, que eu sempre dancei, e eu tinha me afastado até da dança, que é uma paixão para mim. E aí não parei mais, né? Eu fui fazendo o practitioner, fui estudar a psicopedagogia, fiz processo ou formação de coaching e também hipnoterapia. E nesses 10 anos, né, de 2009 até agora, foi vamos dizer assim, o palco dessa frase do basta. Né? Então, hoje eu posso dizer que eu não ganhei, não foi boa sorte, não foi nada disso. Eu construí a vida que eu tenho do mesmo jeito que eu destruí a que eu tinha. A capacidade de você construir ou destruir é a mesma.
Só você tem que saber se você vai plantar ou se você vai jogar água na sua planta até ela afogar, né? Aí eu aprendi a cuidar melhor do meu jardim. Então, essa introdução é mais para que você entenda essa trajetória e ao longo disso, né, eu sempre trabalhei na área de finanças, eu vim me especializando, hoje eu trabalho mais voltado à área da saúde, né, os profissionais da área da saúde, onde eu ajudo as pessoas de uma forma mais sistêmica e começo aonde? De dentro para fora. Então, eu ajudo as pessoas a organizar a vida pessoal, que está refletindo na vida dela, né? Às vezes, como empreendedora, como autônomo, a gente mistura muitas coisas, aí ajusta o pessoal, vai para o negócio, ajusta o negócio, e a partir daí a pessoa toma posse da vida dela, né? E bora realizar, construir o palácio que ela quiser, porque quando os fundamentos estão, as bases estão boas, você constrói o que você quiser, né? Então, essa era a Evelise. E essa é a Evelise, né? E esse desafio de 21 semanas, ele não nasceu do nada, ele foi comemorativo a esses 10 anos que eu fui sem olhar. Sabe quando é burro com o cavalo, que você põe o cabresto aqui? Eu fui sem olhar, gente, e até chegar. Não importava se ia demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu nem olhava esse tempo. Eu só olhava se realmente eu estava indo para onde eu queria ir e como eu estava nesse processo. Teve vezes de eu ir mais lento, teve vezes de eu achar que não ia dar, teve vezes de eu achar que eu tinha tomado a decisão errada, mas sempre baseado naquela fé, né, naquela certeza interior de que sempre eu tive sinais de que eu estava no caminho. De alguma forma, uma pessoa, quando você pensa em desistir de tudo, você olha seu telefone e alguém te manda uma mensagem e fala, nossa, você mudou minha vida, eu vi sua mensagem. Mas você fala, nossa, peraí, não é aqui mesmo, entendeu? Permanece. E assim que foi essa trajetória. E hoje, né, o que eu preparei para vocês? Que são 4 grandes hábitos que geram os pequenos hábitos do fracasso. Então, você vai saber hoje que você tem 4 grandes coisas que você faz todos os dias que constroem o fracasso. Que, lembra que eu falei, eu consegui o fracasso. Então, eu sei o plano para estourar tudo. E depois, eu também sei o plano para resolver. Então, hoje eu vou falar para você quais foram os 4 pilares dos quais eu fiquei desatenta, dos quais eu não cuidei para construir a maior ruptura que eu pude viver na minha vida, tá? E depois eu vou falar, né, desse método que eu falei para vocês, que são só 3 coisas que a gente vai fazer que vai ajudar você a avançar. Que isso não depende do problema. Só que hoje, gente, vai ter um presente para quem ficar até o final. Eu tenho uma brincadeira, a Inês sabe, né? A sessão apaga a luz, né, Inês? Fica até o final, porque tem um presente. Eu vou falar qual é o presente, porque eu sei que você vai ficar até o final se você quiser aprender e mudar de vida, mas ainda assim eu vou te dar um presente, que vão ser mais 2 semanas de conteúdo comigozinha, de bônus, mas só para quem está aqui até o final. Eu vou dar um linkzinho, vou anotar o nome de quem está aqui, na verdade, porque eu não preparei o grupo, mas eu vou abrir um grupozinho exclusivo só para quem está aqui. Vai ser VIP Mega Blaster VIP, que eu vou falar exclusivamente sobre hábitos e finanças. Din-din e hábitos, né? Principalmente bons hábitos, tá? Maus hábitos a gente vai falar hoje. Aí, e assim, tem várias pessoas que tiveram durante esse processo comigo, e eu brinco assim, né? Eu não gosto de ficar falando depoimento de pessoas e tudo mais, porque não, cada história é uma história, você tem que fazer isso por você, não é porque outra pessoa teve resultado que você vai ter. Você vai ter resultado se você fizer na sua vida. Porém, eu tenho uma boa notícia. Eu não tive casos ainda de ter estragado ninguém, tá? Então,
Eu brinco assim, você pode ir embora depois dessa sessão igual você chegou, mas pior nunca, porque a ideia é que você vá com mais clareza e que você, às vezes, você não vai se sentir tão bem, porque quando você vai para a clareza, às vezes dói um pouquinho, mas quando você, lá na frente, tiver com os primeiros resultados, baseado no que a gente conversou aqui, você vai, é igual filho. O filho, na hora, bate, bate, depois ele fala, putz, mãe, não quer que a gente nem fala, né, que tinha razão, mas no fundinho lá, ele sabe que ele ia quebrar a cara. Então, mas é verdade, né, assim, eu tomo muito cuidado para que eu seja o mais franca possível, eu quero a liberação de vocês, se vocês puderem escrever aqui que estou liberada para eu ser eu mesma, por favor, né, digam que sim, para que você possa aproveitar ao máximo o que eu tenho para dividir com vocês, tá? E aí a pergunta que eu faço para vocês agora é: qual é o seu maior desafio hoje? Escreve aí no seu caderno. O que é que se eu resolver agora, a minha vida tá ganha, assim, estou feliz. Qual é o seu maior desafio hoje? Se você quiser dividir aqui no chat, pode colocar. O Rubinho taca-lhe pau. Tá liberta, minha elefantinha. Obrigado, tô liberada, muito bom. Muito bem aqui. Legal. Obrigado das mensagens. Muito bom. Então, a pergunta é, né? Qual o seu maior desafio hoje? E que seria aquela coisa, eu tirei isso da frente, tô bem, tô feliz. Isso tem que estar no seu radar. E normalmente, quando a gente fala, anota essa coisa é aquela que vem andando atrás da gente igual sombra, né? Que a gente resolve tudo e não resolve ela. E aí, quais são, então, esses 4 grandes hábitos que geram todos os pequenos hábitos do fracasso? Eu vou dividir a tela com vocês agora, porque eu quero que vocês vejam, né, o conteúdo desses 4 hábitos para a gente conversar um pouquinho. Tá? Então, deixa eu pôr aqui. Veja se vocês estão vendo bem a tela, tá enxergando direitinho? Tá Deixa eu pôr aqui. Pronto, tá enxergando direitinho? Ok? Muito bom. O primeiro hábito, que quando você não cuida, a coisa não vai andar para você. O que é o primeiro hábito? Que quando você não cuida, a coisa não vai andar para você. É o seu corpo. Uma mente forte só vive num corpo forte. O corpo é reflexo das suas escolhas. Você é o que você come e o que você bebe. Exercícios físicos são para a vida toda e não para emagrecer. Então, de onde nascem as escolhas? De onde nascem as nossas escolhas? Porque, lembra que eu falei? O meu marido, ele engordou 20 quilos em 2 anos, comendo a minha comida. Não era comida da rua, não era nada errado. A gente não comprava, a gente não tinha dinheiro, na verdade, para comprar nada na rua. Era comendo aquilo que eu fazia. Só que o que eu fazia era coisas que ajudam as pessoas a ganhar peso. Eu fazia estrogonofe, batata frita, arroz, bolo. Todo dia depois do almoço tinha bolinho com café e depois tinha pão. Na minha casa, todo dia a gente passava na padaria, era pão, 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 bolacha, 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 bolacha. Creme de leite eu comprava de pacotes, de 12 por mês. Entendeu? E eu não sabia que creme de leite era gordura, gente. Eu só aprendi depois, tá? Eu achava que era leite, que você misturava ali para dar um cremosinho, mas na verdade é a gordura do leite. Então, se você não sabia como eu falo para todo mundo isso porque eu não achava que era um negócio que você acha que em sua consciência a gente vai querer engordar a nossa família, né? E eu, por outro lado, eu fazia balé, eu sempre dancei, então o que eu fazia? Eu fui acostumada a sempre controlar o peso comendo folhas e queijo branco. Tipo, épocas de festival, eu ia comer salada e queijo branco, salada e queijo branco, salada e queijo branco, salada e queijo branco.
O que acontece com uma pessoa que come salada e queijo branco? O que acontece? A imunidade vai para onde? Para o calcanhar. E aí, depois, o que aconteceu comigo? Eu fui para baixo, né? A minha mentalidade, toda a minha energia, comecei a ficar baixa, com a autoestima baixa, com o meu emocional extremamente abalado. O Alan foi para o outro lado. Parecia um fio desencapado, nervoso ao extremo. Quando juntava eu e ele, dava explosão, né? Tudo isso vê por causa do jeito que você se alimenta? Sim, o que você passa por essa boca aqui é responsável pela sua saúde, pela sua energia, pelo seu sistema imunológico, por tudo. Então, se você come gordura, açúcar, sal e álcool, se você consome e farinha branca, né, essas 5 coisas em excesso, você não vai ter um corpo forte. Você vai ter um corpo doente. E aí, como que a sua mente vai ser sustentada numa doença? Vocês já viram gente doente animado? E a doença não é só quem vai para o hospital e fica numa cama. Porque a doença química, o que você faz quimicamente com o seu corpo, altera o seu nível de energia. Então, as pessoas que são desanimadas, não têm energia, falam, eu quero fazer, mas parece que o negócio não anda, tô baixa energia, não sei o quê, é porque você está comendo errado, tá? Então, o primeiro hábito que, quando você não cuida desse hábito, vai levar você para o fracasso, são seus hábitos que constroem o seu corpo saudável, tá? Aqui, quando eu falo de exercício físico, que eu brinco que eu não vou na academia, que não sei o quê, parará, é aquele exercício que eu quero para definir o corpo. Mas o meu corpo está sempre em movimento. Eu ando de bicicleta, eu caminho bastante, eu tenho uma atividade, uma vida ativa. O que eu quero é um resultado fit aos 43 anos e é incompatível com esse tipo de exercício. Para isso, eu preciso adquirir o hábito de fazer uma coisa que eu não gostei ao longo da vida. Nunca gostei muito de academia. Mas exercício físico, uma caminhada, você ter um ar puro, enfim, a natureza, você se conectar com tudo isso é muito importante para a sua saúde. E de onde vêm essas escolhas? Quem sabe responder, escreve para mim no chat. De onde vêm as nossas escolhas em relação aos nossos hábitos que constroem o nosso corpo? Da mente, de mim mesma também, mas tem um lugar. Tem um lugar. Não. Ah, do subconsciente, sim. Ah, Vivian, da família. Aí, Vivian. Você aprendeu em algum lugar, de algum jeito. Isso é aprendido. Porque quando você nasceu, a única coisa que você bebia era o leitinho da mamãe. Depois, você passou a comer o que te serviam. E você passou a se habituar àquele tipo de alimento. Eu que estou com uma cachorrinha agora aqui em casa, ela veio com hábitos de comer ração. Ela só come ração. Normalmente, os cachorros que vivem em famílias, e eles são, assim, cachorros mais caseiros e tudo, o que as pessoas fazem? Dão comidas de adulto para os cachorros. E dá uma coisinha aqui, outra coisinha ali, para tentar, coitadinho, tá com vontade. Ela tem quase 4 aninhos. Como ela nunca foi acostumada a comer outra coisa que não fosse ração, e eventualmente eles misturavam na ração, às vezes é o que eu estou fazendo agora, inclusive um franguinho desfiado, alguma coisinha assim, se o cachorro está em processo de adaptação ou uma doencinha, teve que se recuperar, eles davam uma incrementada para comer. A gente senta na mesa, vocês acreditam que ela nem vem cheirar? Ela não sabe o que é as coisas que a gente faz, porque a gente não deu. Agora, dá umas coisinhas boas para ver se depois, quando você sentar na mesa, o cachorro vai te dar sossego. Entendeu? Você cria o hábito baseado no que você aprendeu. E aí tem pessoas que falam, coitadinho, o cachorro está com vontade. Aonde que ela aprendeu a pensar desse jeito? Porque se você sabe que a ração é a melhor coisa que você pode dar para o seu cachorro, não tem coitadinho.
Coitadinha, você dá uma coisa de que não vai fazer bem para ele, né? E o mais legal ainda disso, para a gente fechar esse assunto, tem gente que se cair um pedacinho de alguma coisa no chão que faz mal para o cachorro, ela tira na hora, não deixa comer um hambúrguer, um lanche, salgadinho, coisa frita, corre, arranca, não pode comer, faz mal. E põe só que o filho está sentado comendo aquilo. Né? Então, assim, o que não faz bem para o organismo, não faz bem para qualquer organismo. A sua alimentação precisa ser equilibrada, tá? Então, essas escolhas, elas vieram de um aprendizado. Hábitos, você não nasceu com eles, você vai adquirir ao longo da vida dentro do meio que você está, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, e aí, o segundo hábito é a mente. Olha que interessante isso, gente. Porque a mente alcança o que o corpo acredita. Como assim, Vê? Uma mente forte não fica num corpo fraco. Aí você me fala que o corpo só alcança o que a mente acredita? Tostine é fresquinho porque vende mais? Ou vende mais porque é fresquinho? Gente, mente e corpo. Agora segura na cadeira que eu vou dar uma notícia que vai chocar muita gente. É uma coisa só. Não são duas coisas. Entendeu? Se você está cuidando do seu corpo, automaticamente você está cuidando da sua mente. Quando você parou de cuidar do seu corpo, é porque a sua mente já parou de acreditar. Ela não acredita que é possível mudar. Então, se a sua mente é forte, vai viver num corpo forte, quer dizer que as duas coisas vão andar sempre juntas. Se você começa a melhorar o seu corpo, automaticamente a sua energia volta, a sua mentalidade volta, você vai dormir melhor, você se torna uma pessoa totalmente ativa. Como pode isso? Então, não são duas coisas. Você não está cuidando do corpo, você está cuidando de você integralmente, porque a sua mente está dentro do seu corpo, inclusive. Ela faz parte, ela não anda outro corpinho aqui do lado, ela está inserida dentro do seu corpo. Ela se alimenta do sangue, o seu sangue se alimenta dos nutrientes que você põe dentro dele, da água que você bebe. Então é um ciclo só. Então, quando você se hidrata melhor, imediatamente você já vai ter uma melhora de disposição e energia, que é relacionado à sua mente. Então, a sua mentalidade, a forma como você foi programado, vai reger as suas escolhas. Então, a sua mentalidade, ela foi programada. A sua mente também foi alimentada ao longo da vida com as coisas, e não é culpa tua. Então, se você é daquelas pessoas, eu não tenho aqui, a Natália do Me Poupa, ela tem a colher, né? Eu tenho chicote. Se você é daquelas pessoas que fica se chicoteando, você usa o chicotinho, não é culpa tua que você está com o resultado que você está. Na verdade, você recebeu uma programação. Ah, então é culpa da minha mãe e do meu pai? Não, eles também receberam uma programação. Quem aqui é mãe e pai sabe, a gente mais errou do que acertou às vezes. Mas a gente também, se tiver pai e mãe, também erraram com a gente. Então é um rolo só, todo mundo, salve-se quem puder. Então é você, por isso que a gente fala de autorresponsabilidade. Porque tá bom, eu fui programado assim, só que agora você pode fazer essa mudança. Escreve aí para você. Você decidiu como mudar a sua mentalidade, você decide parar de achar que é isso, que é aquilo e saber que você é responsável, e você não sabe o como, mas você vai dar um jeito de mudar isso? Tá? E aí, o como alimentar bem a mente, como criar hábitos fortalecedores, é o próximo passo, né? Que nós vamos... Opa! Aqui. É o próximo hábito, que é o nosso hábito social. Somos 1.001 pessoas vivendo no mesmo corpo. Olha que incrível. Porque é impossível atingir qualquer objetivo sozinho. Impossível. O meio que você vive vai influenciar no seu resultado. O meio que você vive vai influenciar no seu resultado. Você pode ser a pessoa mais forte do seu meio,
uma hora você vai sucumbir. Porque você precisa estar junto com essas 1001 pessoas vivendo num corpo só, porque é um time, são pessoas que se fortalecem o tempo todo. Né? No formulário, muitas pessoas escreveram para mim, porque às vezes assim, as pessoas ao meu redor não me valorizam, meu marido não me valoriza, a minha mãe não me valoriza, enfim, o meu trabalho eu só levo xingo, enfim, as pessoas que estão ao meu redor me desvalorizam, né? Aí tem duas questões. Você vai ficar até quando falando isso, se você já identificou, você tem como fazer essa mudança, né? E se você... deixa eu só mudar uma coisa aqui. E se você... Opa! Peraí. Aqui. Opa! Pronto. E se você esteve presente, assim, na sua vida, né? Aquele entendimento de que você vive ao lado de pessoas que não te dão valor, bacana, você já entendeu isso. Qual é o seu plano de saída? Porque se você ficar aí, você gosta disso, de algum jeito está associado ao seu padrão mental. Você não se sente merecedora de pessoas que te valorizam. Se alguém te elogiar, como que você se sente? Você fala, imagina, são seus olhos. Ou você fala, muito obrigado, manda mais, pode elogiar à vontade. Entendeu? Então, quando você identifica plano de saída, se tem alguma coisa, eu falei isso nos áudios e essa é a parte da minha franqueza. Se tem alguma coisa que te incomoda, você tem o direito de reclamar uma única vez. A partir daí, o foco é total no plano de retirada. Mudança. O que eu vou fazer para mudar? Como eu vou mudar? Por onde que eu vou? Eu não vou mais viver assim. Mas para você, porque ficar reclamando e não montar um plano de saída, não vai mudar nada e você vai se tornar uma pessoa que... assim, opa, alguém... Aqui. Você vai se tornar uma pessoa das quais as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, ela fala, mas ó, tá sempre lá. Tá? Hábito social. O sábio não entra em conflito que o inteligente sabe resolver. Isso aqui parece uma pegadinha, essa frase. Mas ela quer dizer o seguinte: a diferença entre o sábio e o inteligente é da seguinte forma: você decidiu emagrecer. As pessoas do seu meio social decidem ir comer pizza hoje. Aí, se você é sábio, você vai fazer assim: olha, muito obrigado do convite, adorei, vamos marcar um dia para vocês virem aqui na minha casa, mas hoje, infelizmente, eu tenho outro compromisso, não vou poder ir. Por quê? Você decidiu emagrecer. E aí você vai evitar contato com algo que, se você for, pode ser que você dê uma escorregadinha. O inteligente, o que ele vai fazer? Ah, não, eu vou só para fazer companhia. Aí a primeira vez ele vai, bacana. Ele vai lá, toma uma aguinha, não sei o quê, dá uma risadinha. Aí a mesa começa, quero ver até quando vai durar isso aí. Que não sei o quê. Aí vai na segunda vez, tá firme, né? Aí, mas você vai ver, daqui a pouco para, todo mundo começa a dieta e para. Vai na terceira vez, pum. Só um pedacinho, para eu não ouvir o pessoal enchendo o saco, vou comer só um pedacinho. Aí você já começa, você já comeu um pedacinho mesmo? Na próxima vez já. E acabou. O sábio, ele não vai. Para não correr o risco. Ele não vai entrar em conflito, que o inteligente acha que vai conseguir resolver. Só que o meio vai corromper. Quanto maior o tempo que você se expõe a um meio, maior a chance de você se moldar a ele e agir como tal. Então, é só uma questão de tempo. Essa frase aqui serve para você destruir o seu objetivo e serve para você construir o seu objetivo.
Porque quanto maior o tempo que você se expõe a um meio, maior a chance de você se moldar a ele. Então, se for um meio que agrega valor naquilo que você quer, é uma questão de tempo. Se for um meio que não agrega valor naquilo que você quer, é só uma questão de tempo. Então, você escolhe qual é o meio social que você vai estar a maior parte do seu tempo. E quais são as trocas, né, que você faz? Qual é o maior ganho que você pode ter na sua vida quando você entende esses 3 principais pontos? É a paz. Gente, às vezes eu fecho os olhos assim, estou na minha cama e eu já criei o hábito de falar, escuta a paz. Porque eu fazia anos que eu vivi a maior parte, mais do que 10 anos, porque se foram 18 anos para destruir aquilo que eu nem tinha uma coisa muito boa, mas eu consegui piorar. E a gente conseguiu construir um inferno. Imagina, eu gritava o dia inteiro. Eu não sabia mais o que era paz. Então, quando hoje eu tenho meus dias, a forma como eu conduzo as coisas, não sei o que, parará, eu não tenho mais grito meu próprio, não é dos outros não, mas o meu principalmente, para mim isso é sinônimo de paz, né? E quando que você acessa a sua paz interior? Você tem esse tempo, porque esse social não é passear, é estar com pessoas que você nem percebe o tempo passar, de tão bom que foi. Porque aí o quarto hábito, que ele está no quarto, mas ele é, vamos dizer assim, a base que sustenta é a sua espiritualidade. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui já de cara. Primeiro é preciso entender que espiritualidade é diferente de religião. Tem pessoas que frequentam religião há anos e não têm uma espiritualidade desenvolvida. E muitas pessoas que são espiritualistas, que têm uma espiritualidade bem desenvolvida, não frequentam religião. Então, cuidado em julgar as pessoas que não frequentam a sua religião, achando que ela é uma pessoa sem fé e sem espiritualidade. São duas coisas diferentes. A religião é um grupo de pessoas que compactuam dos mesmos ideais, das mesmas doutrinas, olham para o mesmo lado, e quando elas vão lá para exercitar a espiritualidade, em grupo elas se sentem muito bem. Mas existem pessoas que se sentem muito bem exercitando a espiritualidade sozinho, meditando. Tem pessoas que se sentem muito bem exercitando a espiritualidade através do contato com a natureza. Quem está certo, quem está errado? Ninguém. O importante é você se energizar. Você sempre tem que estar melhor do que você estava antes de acessar a sua espiritualidade. Tem gente que fala, toda vez que eu vou para a igreja, quando eu volto bem. Parabéns. Tem gente que vai andar de bicicleta e quando volta meditando, é como se ele tivesse tido o melhor dia da vida dele. Tá ótimo. Não importa como você vai acessar a sua espiritualidade, importa que você tenha um contato com algo que te conecte com o exercício da fé. O que é a fé? Então, gente, esse slide aqui, se vocês quiserem tirar foto, tira foto. Porque isso aqui você tem que pôr na parede para entender. Quando a gente fala, eu sou uma pessoa de fé, a pessoa de fé, ela acredita sem ver. Não importa o que seja. Tem gente que acredita em Deus, em mais nada. Não está exercitando a espiritualidade. Porque Deus, ele é a sua conexão para você acreditar sem ver. Mas você tem um projeto diante de você. Se você não acreditar antes que ele vai estar pronto, antes de que ele esteja, você não conseguiu acessar a sua fé. Se você se olha para o espelho,
vê você na sua pior versão e não acredita que você vá formar a sua melhor versão, você não exercitou a fé. Você não está acreditando que aquilo pode se transformar, que você vai ter acesso a essa magia, que é você transformar algo que é inconspícuo, não tem como medir, em algo que você não tem como fazer numericamente justificar. Quem aqui já teve provas que às vezes contrariam qualquer lógica que a gente possa ter feito? Era para dar tudo errado, mas de repente você se conecta com algo ali que, sei lá, desce alguma coisa, mexeu alguma coisa, você invoca energia, Deus, sei lá o que você acredita e de repente a coisa pop. Isso é o acreditar sem ver. Porque tudo que estava diante de você te fazia acreditar que não ia dar certo, que não ia acontecer para você. Mas ainda assim, você acreditou que atrás daquela nuvem tinha o sol. Porque quando o tempo está nublado, a gente olha para o céu, o que tem no céu? Nuvem. Só que atrás dele tem sol. E ele nasceu e se pôs. E tem gente que fala, não vou ver o pôr do sol hoje, não. Ele não tem pôr do sol hoje. Ele está lá, gente. Naquele horário lá, ele está se pondo. Vai exercitar, ver o pôr do sol na nuvem. Porque está lá, acontece. Só que a nuvem não deixa ver. Então, por que não tem? Porque a nuvem está na frente e não tem pôr do sol? Entendeu? Quem já tomou queimada no mormaço? Aí é fácil de acreditar que o sol está lá, né? Não passa protetor solar, depois fica vermelho igual pimentão. Tá? Então, a fé é acreditar sem ver. E aí, vou convidar você para fazer um exercício diário de gratidão e visualização. Eu já dei a ideia de tá inverno, tempinho às vezes tá meio feio, vai achar o pôr do sol. Pergunta para o Google assim, você fala assim, o Google ou a Siri, né? Quem tem Apple. Ok, Google. Quer ver? Ok, Google. Qual o horário do pôr do sol em Presidente Epitácio amanhã? Pergunta aí para você. O sol vai se pôr às 18 horas e 4 minutos. Tá? O sol vai se pôr às 18 horas e 4 minutos, aqui na minha cidade, porque cada lugar é diferente. Você vai lá e fica olhando, ele está se pondo. Tá? Exercita a fé, por favor, que isso vai fazer a diferença na sua vida. Tá? Alguns exemplos que eu trabalho com finanças. Às vezes eu vou com um diagnóstico para o meu cliente que os números mostram, tá lá no papel. E às vezes, logicamente, a gente não consegue achar uma saída. Se eu fosse pragmática, por tudo que eu aprendi na faculdade, em finanças e na planilha do Excel, nas fórmulas, e eu fosse fazer uma projeção, e eu fosse ter que dar um diagnóstico, eu ia falar, putz, o negócio não vai dar certo. Se a pessoa veio me procurar, ela veio por quê? Ela precisa ser alguém que acredite. Se eu desacreditar também, melou. Eu olho para aqueles números que nem são meus e eu começo a falar, não, tem saída, vai dar certo, vai, não, vai. Eu começo a acreditar sem ver. Porque se eu levar descrença para a pessoa que já está vivendo o problema, como que vai ser? Não vou iludir, mas eu vou ajudar ela a achar saídas. Porque os números estão mostrando uma coisa que é resultado do ontem, mas e amanhã? E se acontecer um cliente fechar hoje, outro amanhã, eu não posso decidir a vida da pessoa. Eu não sei o que está registrado na vida dela. Então, nós não temos o direito de tirar o brilho do olho de ninguém. E você pode exercitar isso com você. Né? Você tem que acreditar sem ver. Depois eu vou falar um pouquinho mais, né? E por que esses 4 hábitos são tão importantes? Né? Porque esses hábitos produzem
todos os comportamentos que estão te deixando infeliz hoje. Então, tudo que te causa infelicidade hoje, não adianta buscar informações para inventar a roda. Vai lá e começa a beber água. Primeiro passo, bebe água, cuida do corpo, come direitinho, pratica atividade física, cuida do seu meio social, começa a ler e escutar coisas boas, exercita a sua espiritualidade. Se você fizer essas 4 coisas e não der certo, você me chama aqui no WhatsApp que eu vou te ajudar a ver o que está acontecendo. Mas antes disso, não tenta achar a solução e não, acho que eu preciso fazer um curso de Tetra Healing, que não sei o quê. Mas nem bebe água, pô. Sabe? Então começa pelo básico, para de acreditar no conto da carochinha. Faz o que está na sua casa. Todo mundo tem uma jarra de água aí. Começa a beber água já. Você já bebe água, já come direitinho, começa a cuidar do que passa pela sua mente. Pega livros, áudios, todo dia. Não é um dia sim, um dia não, meia hora. Quando eu estava com um lixo dentro de mim, eu escutava um CD, que eu acho que eu furei o CD do Jim Rohn. Era CD na época, no carro, eu tinha um Discman. Onde eu estava com aquele fone de ouvido, aquilo gravando, falando na minha orelha. Porque se eu não tivesse isso, eu tinha a minha própria voz, e a minha voz não estava nada positiva. Então, se a sua voz não está boa, põe a voz de alguém no seu fone de ouvido e fica ouvindo o dia inteiro. Porque aí você vai conseguir gravar outros assuntos internos e vai se conectar com o bem-estar, vai se inspirar todo dia a se tornar melhor. Tá? Então, aí os comportamentos, né, que afetam nossa vida, né, esses hábitos acabam gerando discussões com o nosso cônjuge, com os nossos parceiros, porque pode ser namorado, seja lá quem for. Excesso de gasto, porque aí eu estou emocionalmente meio desabaladinha, daí eu gasto uma coisinha aqui. Se eu tenho um meio social também muito ativo, cheio de festa, não sei o quê, parará, vai para excesso de gasto, porque é muito mais caro você comer errado do que comer certo. É um equívoco as pessoas dizerem que para comer saudável é caro. É mentira. Eu gastava R$ 700 na padaria e comendo coisa besterol na rua. E há 10 anos, que hoje representariam uns R$ 1.500 no mínimo. Comendo pão de queijo, cafezinho, cachorro quente e pão. Né? Então, não acha que comer direito, porque quem trabalha em comércio, passa a mulher do salgado, passa a mulher do doce, passa a mulher não sei o quê. Você gasta com besteira e come errado. Tá?